A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou a Jabu Lorena, do Conjunto de Deões. Hoje eu vim aqui trazer a leitura bíblica semanal de terça-feira. A nossa lição está com o tema Davi, amigo fiel. E eu estarei lendo em Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32. Como é um capítulo bem grande para ler, eu vou resumir mais ou menos a história. Aqui nesse contexto, Jesus está falando a parábola do filho pródigo, uma parábola muito conhecida entre nós, que retrata um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais novo chegou ao pai pedindo a parte da sua herança. Então o pai, ele repartiu a herança entre seus 2 filhos, e esse mais novo, ele partiu para uma terra muito longe, e lá naquela terra ele gastou aquele dinheiro exageradamente, com tudo que ele podia gastar, que o mundo poderia oferecer, sem pensar no futuro, sem administrar nada. Mas aí ele acabou perdendo tudo, e aquela terra chegou a um período de escassez, de fome, e ele começou a passar muita necessidade. Então ele chegou a um certo homem e pediu para que ele pudesse cuidar dos porcos daquele homem. E ele vendo a comida, a lavagem dos porcos, ele sentiu o desejo de comer. E ele caiu em si. Nossa, o meu pai tem tantos trabalhadores com abundância de pão e eu aqui passando fome. Voltarei à casa de meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Então ele foi a caminho de volta à casa de seu pai, e seu pai o avistou de longe, e ele teve uma tremenda compaixão pelo seu filho. Chegou nele, abraçou e o beijou. E ele chegou para o seu pai e disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, mesmo assim, ele perdoou o filho, trouxe vestes novas para uma nova vida, trouxe sandálias novas para um novo caminho, trouxe um anel para pôr em seu dedo, para trazer o símbolo de uma nova aliança. E ele matou um bezerro cevado para comemorar a volta de seu filho, porque ele estava morto e ele reviveu. Ele estava perdido e ele foi achado. Mas depois chegou o filho mais velho do campo, e ele, vendo todo aquele alvoroço, aquela festa, perguntou para um dos servos: o que está acontecendo aqui? Aí o servo contou para ele, que seu irmão tinha voltado e seu pai tinha matado um bezerro cevado para comemorar a volta dele. E ele se indignou e não quis entrar na festa. Aí o pai foi atrás dele: filho, bora comemorar ali, seu irmão voltou. E ele falou: pai, eu tenho trabalhado aqui tanto tempo nas tuas terras, eu tenho feito tudo, e o meu irmão foi lá e gastou o seu dinheiro, fez isso com o senhor, e o senhor ainda vai e mata um bezerro para ele? O senhor nunca me deu um bezerro para comemorar com os meus irmãos. Mas ele disse: filho, tudo que é meu é teu. O teu irmão estava morto e ele reviveu, ele estava perdido e foi achado. Essa história aqui, no caso dessa parábola, ela tem muitas coisas a nos ensinar, mas a lição vem trazer em relação às escolhas imprudentes que a gente pode trazer para a nossa vida, tanto como mesmo para uma amizade, em relação, às vezes até mesmo seus pais avisam: nossa, aquela pessoa ali não é uma certa boa pessoa para você estar acompanhada. Você deve buscar escutar aqueles que querem o seu bem, que te amam, buscar a sabedoria de Deus para fazer as escolhas certas, para não vir a fazer coisas erradas que podem até levar à morte. Terminando aqui, só dizer que em Provérbios, capítulo 1, versículo 32 e 33, que diz assim: porque o erro dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Porém, o que me der ouvidos habitará em segurança, e estará descansando do temor do mal. Em relação à imprudência. Essa é a palavra que eu trago para os irmãos. Desejo uma semana abençoada. Curta, comenta e compartilhe aí no nosso canal e continue assistindo as lições bíblicas semanais. Deus abençoe.